Casemiro Albuquerque acreditava que já tinha visto de tudo. Aos 38 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país. Acumulava prêmios, contratos, milionários e respeito no mercado. Mas, naquela tarde quente, ao dirigir pelas estradas de terra de Santa Aurora, sua cidade natal, algo mexeu com ele de um jeito estranho. Ele havia voltado apenas para avaliar um terreno simples, nada que exigisse emoção. Porém, ao passar por uma curva esquecida, seus olhos se prenderam a uma pequena casa de barro, quase desmoronando. O carro reduziu a velocidade sem que ele percebesse. Havia algo ali, algo que puxava suas memórias. A parede rachada, a porta de madeira antiga, tudo parecia familiar demais. Ele estacionou. O silêncio do interior parecia mais alto que qualquer buzina da cidade grande. Então ele viu, sentada no chão, encostada na parede, uma mulher de cabeça baixa, simples, descalça, frágil. Mas quando ela levantou o rosto, Casemiro sentiu o coração falhar uma batida. Aqueles olhos, ele conhecia aqueles olhos. E naquele instante, o passado que ele achava enterrado voltou. Com força, muito antes dos ternos caros e das reuniões em salas de vidro. Casemiro era apenas o filho tímido de um pedreiro que lutava para pagar as contas. Na escola municipal de Santa Aurora, ele muitas vezes não levava lanche. Era discreto, mas a fome não passava despercebida. E foi ali que surgiu Adelaide Duarte. Adelaide tinha tranças simples e um sorriso fácil. Sentava ao lado dele todos os dias e, sem fazer alarde, dividia o pão, o bolo, às vezes até a fruta que levava de casa. Nunca o fazia sentir inferior, pelo contrário, dizia com convicção: você ainda vai ser muito importante, Casemiro. Eu sei. Ele ria sem acreditar, mas guardava aquelas palavras como um tesouro. Os dois cresceram inseparáveis, caminhavam juntos para casa, faziam planos infantis, sonhavam alto, mesmo vivendo pouco. Mas a vida, como sempre, decidiu agir. Quando o pai de Casemiro recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade, a mudança foi imediata, sem despedida digna, sem promessas bem feitas. E assim duas crianças que juravam amizade eterna foram separadas pelo destino. Ao se aproximar da casa de barro, Casemiro sentiu as pernas ficarem mais pesadas. A mulher continuava sentada no chão, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Os pés estavam descalços, sujos de terra. As roupas simples denunciavam uma vida de luta constante. Mas quando ela levantou o rosto, o tempo pareceu congelar. Os olhos castanhos, o jeito de franzir levemente a testa era impossível não reconhecer. Adelaide. A voz dele saiu baixa, quase incrédula. Ela piscou algumas vezes tentando entender quem era aquele homem elegante à sua frente. Terno bem cortado contrastava demais com aquele cenário. Mas então ela também reconheceu o olhar Casemiro. O silêncio que se seguiu carregava anos não vividos. Ela se levantou devagar, um pouco envergonhada, tentando ajeitar a roupa. Ele percebeu o desconforto dela ao ser vista naquela situação. E aquilo doeu mais do que qualquer lembrança. Não era apenas reencontro, era o choque entre dois mundos que um dia caminharam lado a lado e agora pareciam pertencer a realidades completamente diferentes. Adelaide nunca teve a chance de sair de Santa Aurora. Pouco depois da mudança de Casemiro, sua mãe, Dona Teresa Duarte, adoeceu gravemente. O que começou como uma fraqueza passageira virou uma doença longa e cruel. Adelaide tinha apenas 16 anos quando decidiu abandonar os estudos para cuidar dela. Trabalhou onde aparecia serviço, lavando roupas, limpando casas, ajudando na colheita.
Cada moeda era destinada a remédios e contas atrasadas. Os anos passaram rápido demais. Os sonhos ficaram para trás. Quando Dona Teresa faleceu, Adelaide ficou sozinha, sem diploma, sem oportunidades, sem ninguém para segurar sua mão. A pequena casa de barro era a única herança, mas já estava deteriorada pelo tempo e pelas chuvas. Mesmo assim, ela nunca pediu ajuda. O orgulho era sua última proteção. Preferia enfrentar o mundo em silêncio, a ser vista como alguém digna de pena. Ao contar tudo isso para Casemiro, sua voz não carregava revolta, apenas cansaço, um cansaço profundo de quem lutou demais e, ainda assim, perdeu quase tudo. Enquanto Adelaide falava, Casemiro sentia algo apertar seu peito de forma quase insuportável. Ele pensava nos prédios luxuosos que construiu, nos contratos assinados em jantares sofisticados, nos milhões que movimentava todos os meses. Ele havia aprendido a vencer, mas não havia aprendido a olhar para trás. A menina que dividia o lanche, a menina que acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Ela estava ali sobrevivendo, em meio ao abandono, enquanto ele vivia rodeado de conforto. Eu deveria ter voltado, ele murmurou, mais para si do que para ela. Adelaide apenas deu um leve sorriso triste. Não havia acusação em seus olhos, apenas aceitação, e aquilo doeu ainda mais. Casemiro percebeu que o sucesso não apagava ausências, que dinheiro nenhum compensava anos de silêncio. Ele poderia construir condomínios inteiros, mas não poderia reconstruir o tempo perdido. Ali, diante daquela casa de barro, ele entendeu que sua maior dívida não era financeira, era emocional, e algo dentro dele decidiu que aquela história não terminaria daquele jeito. Depois de ouvir tudo em silêncio, Casemiro respirou fundo. Ele não podia simplesmente ir embora e fingir que nada tinha acontecido. A culpa o consumia, mas ele sabia que oferecer dinheiro diretamente poderia ferir o orgulho de Adelaide. Ainda assim, precisava fazer algo. Deixa eu ajudar você, ele disse, com sinceridade. Eu posso reformar a casa, resolver as dívidas, garantir que você tenha conforto. Adelaide abaixou o olhar por alguns segundos. Aquela proposta resolveria grande parte de seus problemas, mas algo dentro dela se recusava a aceitar. Eu não preciso de caridade, Casemiro respondeu com firmeza. Passei a vida inteira lutando sozinha. Não quero começar agora, dependendo de alguém. A resposta o surpreendeu, mas também o fez admirá-la ainda mais. Adelaide continuava a mesma menina de antes, digna, forte, incapaz de se diminuir. Foi então que Casemiro percebeu que não se tratava de salvar Delide, tratava-se de oferecer oportunidade, não esmola. Ele não queria ser o homem rico que resolveu um problema, queria ser o amigo que caminhava ao lado. E ali começou a nascer uma ideia muito maior do que ele imaginava. Naquela noite, Casemiro não conseguiu dormir. A imagem da casa de barro e do olhar cansado de Adelaide não saía de sua mente. Ele pensava na quantidade de prédios que já levantou em cidades grandes, enquanto ali, naquela pequena Santa Aurora, faltavam oportunidades básicas. Na manhã seguinte, tomou uma decisão ousada. Se iria investir ali, faria algo que transformasse mais do que uma única vida. Procurou a prefeitura, conversou com antigos conhecidos, analisou dados sobre desemprego feminino na região e então estruturou um projeto social, capacitação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando voltou à casa de Adelaide, não trouxe cheque nem promessa vazia. Trouxe uma proposta concreta. Eu quero que você coordene esse projeto comigo. Você
Conhece essa cidade? Conhece as dificuldades. Ninguém melhor que você para liderar isso. Adelaide ficou sem palavras. Pela primeira vez em anos, alguém não via nela fragilidade, via capacidade. Aquela proposta não era caridade, era confiança, era reconhecimento. E pela primeira vez, Adelaide sentiu que talvez o destino estivesse lhe oferecendo uma segunda chance. Os meses seguintes foram intensos. Casemiro passou a viajar com frequência para Santa Aurora, acompanhando de perto cada detalhe do projeto. Adelaide organizava reuniões, visitava famílias, ouvia histórias de mulheres que, assim como ela, haviam aprendido a sobreviver sozinhas. Trabalhando lado a lado, eles redescobriram algo que nunca havia realmente desaparecido. As conversas ao entardecer, sentados do lado de fora da antiga casa, traziam lembranças da escola, dos planos de infância, das promessas silenciosas que nunca tiveram chance de cumprir. Casemiro começou a perceber que seu sucesso parecia menor quando comparado à grandeza daquela mulher. Adelaide, por sua vez, enxergava além do empresário poderoso. Via o menino simples, que sonhava alto e que ainda carregava a mesma sensibilidade no olhar. Não houve pressa, não houve declarações impulsivas, apenas a reconstrução de um vínculo que o tempo não conseguiu apagar. Eles entenderam que o amor verdadeiro não é aquele que surge de repente, é aquele que resiste ao silêncio, à distância e às circunstâncias. Quando o projeto finalmente saiu do papel, Casemiro tomou uma decisão simbólica. A antiga casa de barro não seria demolida. Em vez disso, seria restaurada e transformada na sede oficial da iniciativa. A reforma preservou a estrutura original, mas reforçou as paredes, instalou janelas novas e pintou o interior com cores claras. Onde antes havia abandono, agora havia movimento. Máquinas de costura, salas de aula improvisadas, mulheres aprendendo novas habilidades. Adelaide acompanhava cada detalhe da transformação com lágrimas contidas. Aquela casa, que representava anos de luta solitária, agora se tornava um espaço de esperança coletiva. A cidade começou a enxergar o lugar com outros olhos. Não era mais símbolo de pobreza, era símbolo de recomeço. Casemiro observava tudo em silêncio, orgulhoso. Não de si mesmo, mas dela. Sabia que, sem Adelaide, nada daquilo teria o mesmo significado. Aquela casa de barro deixou de ser lembrança de dor. Tornou-se prova viva de que quando alguém acredita em você, o impossível começa a parecer possível. Alguns meses depois, em uma pequena cerimônia de inauguração oficial do projeto, moradores da cidade se reuniram diante da antiga casa restaurada. Havia sorrisos, aplausos e histórias de mulheres que já estavam gerando renda própria. Casemiro procurou Adelaide com o olhar no meio da multidão. Ela estava diferente, não pelas roupas ou aparência, mas pela postura. Havia brilho em seus olhos. Novamente, confiança, vida. Depois que os discursos terminaram, ele segurou suas mãos com delicadeza, exatamente onde meses antes ela estava sentada, sozinha. Você sempre acreditou que eu seria alguém grande, ele disse, emocionado. Mas você nunca percebeu que já era gigante. Adelaide sentiu as lágrimas escaparem, não de tristeza, de reconhecimento. Ali, naquele mesmo chão que um dia testemunhou o abandono, nasceu uma nova história, não apenas de amor reencontrado, mas de propósito compartilhado. Porque naquele lugar simples, entre paredes de barro e memórias antigas, duas vidas se reconstruíram juntas. E ali tudo realmente mudou. Se Casemiro tivesse
encontrado Adelaide antes de ficar rico. Você acha que ele teria feito a mesma coisa? Ou será que só ajudou porque tinha dinheiro e queria aliviar a própria culpa?